Muito bem, sejam todos bem-vindos para a unidade final da parte 2, unidade 15, Encontrando e Substituindo Seus Ídolos. Passou rápido, lembra? Em agosto eu disse que logo já seria Natal, né? Então, e de fato aí, né? O negócio voa. E estamos indo para a reta final, que coisas chocantes vêm pela frente aí. Vamos pedir a bênção de nosso Deus, colegas. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Querido Deus, cada vez mais Tu nos fazes perceber como é enganoso o nosso coração, quão corruptos somos por natureza e como, de fato, somente a Tua graça é a resposta. A graça que se mostrou Salvador em Cristo Jesus. Obrigado a Deus, porque Tu nos dizes também, e podemos perceber isso, que onde o pecado é percebido, muito mais ainda a Tua graça se manifesta. Por isso, nós te agradecemos, por todas essas reflexões que Tu tens nos concedido, e pedimos a Deus que Tu estejas fortalecendo e abençoando cada um dos colegas que aqui estão, suas famílias, seus ministérios, e a projeção também daquilo que Tu nos colocas para o ano que vem e para os próximos 4 anos nessa temática da IELB, vivendo em Cristo, começando por enraizar Cristo em nossas vidas cada vez mais. Abençoa-nos por amor de Jesus nesta aula e nas aulas que seguem também. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, nobres colegas. Algumas informações importantes aí, né? Deixa eu colocar aqui. Apenas, acabei de postar lá no grupo, não sei quem de vocês viu. Na próxima, não amanhã, mas na próxima sexta semana que vem, 8 horas, horário de Brasília, tá? A gente vai fazer um encontro de 1 hora e meia, para que você possa tirar todas as dúvidas como implementar, colocar em prática o treinamento na sua congregação. Mesmo que você não queira de imediato colocar, você pode participar, porque é um encontro sem compromisso. Você não tem que participar do encontro agora, tem que colocar em prática. De repente, até por curiosidade, saber o que você, caso você um dia queira colocar em prática, o que isso implica no caso, certo? Então, mas é importante você se inscrever para que possa receber o link da aula de participação, tá? E para alguns que já me falaram que querem implementar, eu já passei uma apostila em PDF de implementação da primeira turma. Então, para aqueles que se inscreverem, também receberão gentilmente essa apostila de implementação. Pode ser que alguns colegas que já têm implementado estejam juntos, né? Mas, independente disso, vai ser muito legal isso aí. Nós vamos também estar falando da inserção de uma nova atividade agora, que vai agilizar bastante na questão daquilo que vamos começar a trabalhar a partir da unidade 16, certo? Muito bem. Outro detalhe importante, deem uma olhadinha na página 169. Certo? Você tem ali no dia 5, estão vendo ali, né? Quem quer ler o segundo quadradinho ali, por favor? Começar a pedir a Deus para orientar quem você deverá ensinar o que tem aprendido. Exatamente. Então, como nós comentamos na mentoria, deixa eu só colocar aqui também. Peraí. Ok. Deem uma olhadinha agora, por favor, na página
179. A página 179, né? Ali em cima do dia 5, acharam? Memorizar Mateus 28, 19 e 20, orar pelos nomes listados da família ampliada. E agora, quem quer ler o terceiro quadradinho? Prepare-se para conduzir outra pessoa em um estudo. Leia a introdução e o capítulo 1 do livro Jesus é Tudo o que Precisamos e assista aos seus vídeos. Exatamente. Então, lembra que eu já coloquei um PDF lá no grupo, onde você tem tanto o link quanto o QR Code, né, de todos os vídeos. Então, você vai ler a introdução e o capítulo 1 e assistir o vídeo da introdução e o vídeo do capítulo 1, certo? Isso para outra semana, no caso. Então, nós vamos estar conversando sobre isso por ocasião da mentoria. Então, a ideia é o seguinte: você está com o seu livro aí à mão, por favor? Pegue a página 7. A página 7, você tem aqui, ó, o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Então, você percebe aqui que tem o mesmo plano de estudo que nós temos no Firmados em Cristo, você tem, então, aqui na página 7. Então, por exemplo, você vai começar o estudo com alguém, você vai dar o livro para a pessoa, você tem o seu. E daí você diz para a pessoa no encontro introdutório, olha, abre na página 7. Aqui diz o que você tem que fazer um dia por semana. Você consegue fazer, e na outra semana, então, quando completar 7 dias, né, podemos nos encontrar e conversar sobre as respostas dessas questões? Qual vai ser o teu papel com a pessoa? O vídeo é a própria aula. A leitura é explicativa, autoexplicativa por si mesmo. A pessoa vai responder as questões. Então, quando você se encontrar com ela, você necessariamente não vai dar um estudo ou não vai dar passar todo o conteúdo lá, você vai conversar com ela sobre as questões que estão lá ao longo do capítulo 1, por exemplo. E ao conversar, ver as respostas delas e conversar, dialogar, você vai fazer um papel de moderador, isso vai ter uma assimilação do conteúdo. Lembre que eu elaborei esse material para que membros possam fazer isso. Então, não estou querendo assustar os membros para que eles deem um estudo bíblico, né, para as pessoas. Então, o estudo bíblico, o próprio vídeo é bem explicativo, o material é explicativo, e daí o membro vai conversar, porque o conteúdo disso aqui não é algo estranho para quem fez o Firmados em Cristo. Agora, claro, você como pastor vai ter muito mais destreza em fazer isso aí. Por isso, o meu desafio é que você faça esse estudo com alguém da sua família ampliada, porque estudo bíblico na igreja você já é craque, já faz de trás para frente até, né? E não estou dizendo que com pessoas de fora da igreja você não é craque, mas de repente não é tão usual quanto pessoas da igreja, isso que eu quero dizer, né? Então, este é o desafio. Mas vamos imaginar o seguinte, que o pastor Fernando queira fazer esse estudo com membros, que nem eu coloquei lá do pastor Alçamar, né, que ele fez com os membros as professoras da escola bíblica infantil. Eu não me lembro quantas eram na foto que ele mandou, acho que umas 10, né? Aí, neste caso, como é que você faria com um grupo maior? Porque ele foi elaborado para você passar isso com uma outra pessoa, no máximo com um casal. Quando é com um grupo maior, você vai seguir o mesmo padrão do Firmados em Cristo. Então, com um grupo maior, você vai dar a aula. Então, neste caso, eu vou te passar todos os PowerPoints. Você vai ter acesso aos PowerPoints. Certo? E daí você vai dar uma aula, ou pelo Zoom, pelo Meet, ou presencial, como o pastor Alçamar faz. E, na hora das respostas, você vai fazer em forma de mentoria individualmente com cada pessoa. Certo? Então, você vai seguir o mesmo. Quando é um grupo maior, você vai seguir o mesmo padrão do Firmados em Cristo. Porque o segredo, tanto Firmados em Cristo quanto aqui, é a conversa olho no olho, a mentoria, a aplicação. Certo, colegas? E eu estou à disposição para toda e qualquer dúvida que vocês possam ter
a esse respeito aí, gentilmente, sem custo nenhum, né? E quem vai implementar o trabalho vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde tem acesso a todas as atualizações. Eu atualizo um vídeo, por exemplo, a pessoa tem acesso. Agora tem uma atividade nova, muito legal, né? Eu vou para alguns que já receberam, parceiros de oração. Qual a ideia dos parceiros de oração? Isso aqui é um livreto que já está pronto, né? E ele tem muitas citações de Lutero. Aliás, eu acho que é praticamente Lutero escrevendo o livreto todo, o tempo todo. Lutero fala de 7 direitos do sacerdócio universal de todos os crentes. Um dos direitos é interceder, orar pelo outro. E a mútua intercessão. Então, ele fala que uma das grandes demonstrações de amor dentro da igreja cristã é quando nós oramos pelos nossos irmãos, irmãos orando pelos irmãos. Lutero fala isso. Então, qual é a ideia? Na parte 3 e parte 4, nós vamos agora, a partir da semana que vem, estar falando bastante da cultura dentro da igreja. Se nós não cuidarmos, via de regra, qual é a cultura que entra dentro da igreja porque nós não estamos cuidando? É a cultura do mundo. E qual é a cultura do mundo? Cultura narcisista, cultura hedonista, cultura do eu. Tá? Eu acho que eu já comentei com vocês, eu me lembro uma vez, quando você era pastor no Sul, né? Pelo menos em 4 lugares eu estive lá. E daí, numa das congregações, eu não era o pastor titular, tinha um pastor titular, que era o coordenador de 4 pastores, né? E daí havia membros que saíam da fila da Santa Ceia e, quando saíam da fila da Santa Ceia, iam direto para casa, não ficavam até o final do culto. E daí, às vezes isso acontece, a pessoa tem um compromisso, não tem nenhum problema, mas quando isso é recorrente e a pessoa não fica para a bênção, não fica para os avisos, especialmente naquela igreja havia o cafezinho, havia um momento de comunhão, o pastor titular foi conversar com essas pessoas e disse, não, o que me importa é a Santa Ceia, os outros eu não estou nem aí. Daí quando você vê o que Lutero fala a respeito da Santa Ceia, ele diz assim, se a Santa Ceia não me leva a amar o próximo, então ela não teve proveito nenhum para mim, porque a Santa Ceia é tanto dom, Cristo se doando, quanto chamado para amar e servir o próximo. Tanto é que aquela oração, depois da distribuição na liturgia luterana, foi escrita por Lutero. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação, que é Cristo. Suplicamos que o mesmo nos fortaleça a fé em ti, nos dê ardente caridade, ardente amor para com o nosso próximo. Então, é dom e chamado a amar o próximo. Isso é o quê? É uma cultura narcisista. Eu vou para a igreja apenas para ter o meu proveito, os outros que se danem. É a cultura do eu dentro da igreja. Então, nós vamos falar muito da cultura do outro. E a ideia agora, a partir do próximo material que está sendo impresso na editora, é que vai ter inserido os parceiros de oração. Então, vamos supor, o seu João está fazendo treinamento. Ele vai convidar 2 pessoas da igreja, ele vai receber 3, o kit vai ter 3 livrinhos desses. Ele vai receber 3 livrinhos, um é para ele e outro para convidar 2 pessoas da igreja para ser seus parceiros de oração. Essas 2 pessoas vão estar orando ao longo da semana pelo seu João que está fazendo treinamento. E uma vez por semana, seu João vai se encontrar com esses 2 para orarem juntos. E aí começa a estabelecer já uma relação de uns aos outros, que Lutero gostava muito dessa expressão na definição de igreja a partir da Communio Sanctorum, da comunhão dos santos. Mas tudo isso a gente vai ver a partir da semana que vem em diante, né? Então, algumas ideias bem legais, gente, muito jóias para você desenvolver a cultura do outro em detrimento da cultura do eu, que é característica do mundo, certo? Então, não deixe de seguir as orientações e ler isso aqui. Eu estava entrando aqui assim, daí eu não tinha ligado a câmera ainda, eu vi alguns colegas falarem, né? E eu estou no mesmo barco, porque estou numa paróquia com 3 congregações, do volume de coisas que nós sempre temos final do ano, chega Natal e
especialmente, acho que alguns de vocês, o Fernando, quantas congregações tem, Fernando? 5. 5. 5 congregações. Na turma 2 tinha um pastor Leandro aí de... Onde é? De Cacoal, eu acho? Onde é? Cacoal. 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 10 Castelo Forte. congregações. Atendia 10 congregações. Mas eu acho que já teve colega até com mais congregações aí, né? Então, é um desafio. Agora, 21. daí vem a questão, puxa, como fazer todas essas tarefas aí que o pastor Renato está colocando em meio a tantas atividades? Gente, considere aquele teu tempo com Deus, aquele teu tempo devocional, né? Lutero, como a gente já falou, investia 2 horas por dia, Bíblia, meditação e oração. Quando tinha muita coisa, ele fazia 3 horas, usava 3 horas. Então, se o teu volume de atividades não permite que você tenha um tempo significativo de encontro com Deus, é importante você rever a sua agenda, porque isso é fundamental. No caso de Jesus, que tinha uma agenda quilométrica, ele acordava de madrugada e ia para um lugar deserto orar, Marcos 1,35. Como você vai driblar isso, né? É o desafio de cada um, mas isso é fundamental. Certo, nobres colegas? Muito bem. Então, vamos avançar aqui. Você deve ter visto o vídeo e talvez você viu os 30 primeiros minutos, que é uma revisão. Então, eu vou pular aqui, né? Obviamente, a revisão, então, porque você já teve, vou direto para o assunto. Então, aquela revisão muito importante. Se você quer fazer a implementação, olhe bem aquela revisão, os 30 minutos do vídeo da unidade 15, certo? E daí você vai muito bem naquela nossa conversa que vamos ter, que é importante essa conversa, não vou chamar de avaliação, que não é avaliação, é uma conversa, né, para que, então, você possa realizar essa implementação na sua congregação. Mas para o encontro de implementação na sexta da semana que vem, 8 horas, horário de Brasília, precisa só você se inscrever, tá bom? Muito bem. Algum comentário antes de nós seguirmos? Alguma dúvida? A inscrição, Renata, a inscrição é no nosso grupo aqui ou é particular? O grupo está fechado, então manda só diz, ó, quero me inscrever, pronto, daí está inscrito, não tem nada de mistério. É só para eu anotar o nome e para eu mandar o link para as pessoas que vão participar daí, saber, não esquecer de ninguém na hora, né? Certo? Muito bem. Obrigado pela pergunta. Então, vamos lá. Nós estamos, então, na unidade 15, tá? E nós vamos ver esses tópicos aqui assim, fechando a parte 2 do treinamento, ok? Começando com alguma esperança, né? E daí, quando a gente aprofunda a questão da idolatria, a gente fica, caramba, mas que desgraçado eu sou. Será que tem alguma esperança? Então, aqui a unidade 15, ela está fechando a parte 2, e nós tivemos nessa parte 2 um aprofundamento da questão da idolatria. É interessante, assim, como os colegas, né? E eu me incluo também, comentam sempre na mentoria que, inicialmente, quando estava por começar o treinamento, e daí a gente falou que toda a parte 2 íamos trabalhar durante tantas semanas o primeiro mandamento, tá, mas da onde tem tanto assunto primeiro mandamento? Agora a gente vê que até o final da vida a gente vai estar aprendendo do primeiro mandamento, né? E, e como a gente estava tapado, que nem Jonas, né? Por que Jonas achava que a graça de Deus não era para os cristãos perdão, para os ninivitas, os assírios? Por que ele não estava vendo que a graça de Deus estava? Porque ele também não estava vendo quão pecador era. Até um colega na mentoria comentou algo parecido, e que todos nós, acho, já passamos experiência. Eu também já tive essa experiência. Quando, às vezes, no estudo, alguma coisa assim, alguém diz assim, tá, mas foi dito isso na mentoria, né? Aquele ladrão na cruz, ele foi para o céu? Ele teve uma vida errada a vida toda, e daí na última hora ele foi para o céu, mas não é justo comigo que levo Deus a sério a vida toda. Então, qual é o pensamento dessa pessoa por trás? É um pensamento de Jonas. Jonas pensava assim,
Agora, quando a gente se dá conta quão desgraçado, sem vergonha a gente vai dizer, puxa, eu não sou pior que aquele ladrão na cruz, né? Eu só tive o privilégio de receber a graça de Deus antes. E daí a gente começa a se abrir para a graça de Deus, ela fazer sentido. Por isso, é muito importante que primeiro a lei faça o seu efeito, o seu sentido. Por isso eu tenho conversado com vocês, colegas, e uma coisa assim muito importante, uma hora dessas aí a gente vai disponibilizar também um esboço de apresentação de um plano de salvação. Eu vejo que às vezes muitas pessoas falam de Jesus para os outros que não são convertidos ainda, indo direto para Jesus. Ele vai dar tanta importância para Jesus quanto Jonas deu para a graça de Deus. Por quê? Porque enquanto não se dão conta quão pecador sem vergonha, sem desgraçados são, o evangelho não vai ter aquele destaque que realmente Deus quer que tenha. Então é aquilo que nós sabemos, a pregação de lei e evangelho, né? E é interessante que nessa exposição do esboço bíblico do plano de salvação, mensagem, lei e evangelho, ao finalzinho da lei já muitas pessoas que estavam sendo evangelizadas diziam, tá, mas então quem é que vai para o céu desse jeito? Aí eu começo a perceber que está fazendo sentido, né? Para a pessoa estar entendendo que nada que ela faça vai conseguir colocá-la lá. E daí, então, é o momento de apontar Cristo Jesus para ela, né? Muito bem. Então, na sequência aqui, daí nós focamos na primeira parte do Evangelho, tudo o que precisamos para que, quando estivéssemos na segunda parte, rapidamente buscássemos o conforto em Cristo Jesus, né? Então, na medida que a palavra tem efeito em nossa vida, tanto mais identificamos a idolatria no nosso coração. Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E a resposta a essa pergunta está no versículo 10, quando diz que Deus é que sonda os corações, né? Então, diante desse quadro, de se perguntar, quanto mais a gente conhece a desgraceira do nosso coração, há alguma esperança em meio ao combate aos ídolos? Com certeza, né? E essa esperança se chama Cristo Jesus. Agora, muito importante, não é possível combater a idolatria com outra idolatria. Como assim? Então, você lembra o terceiro artigo do Credo Apostólico e a explicação de Lutero, que creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Então, não é com a nossa capacidade intelectual, não é com a nossa força de vontade, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, certo? Então, aqui um ponto importante, gente, certo? Ponto bastante importante nessa questão toda. Eu já comentei isso com vocês, é uma crítica que eu faço, e eu quero estar enganado, né? E até essa semana a gente teve a questão do reunião dos pastores aqui do distrito, né, online, e daí a gente estava vendo a questão do congresso Servas Regional, que vai ser no ano que vem, e daí a questão entrou temas, sugestões, etc., e tudo de palestras, e daí nós comentamos, eu comentei aquilo que, na minha visão, tem acontecido muito a nível de congresso nacional, das servas, dos jovens, dos leigos, que são palestras de autoajuda. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo muitas palestras de autoajuda. E Aqui no daí, Espírito Santo, no distrito, o último congresso que teve, foi até chamado um cara para dar uma palestra coach. olha aí. Então um pastor comentou assim, tá, mas as mulheres gostam dessas palestras. E eu disse, é verdade. Sempre que tu afaga o eu pecaminoso, né, é muito bom, assim, puxa, como é... Até Salomão diz, né, com relação aos mexericos, né, que eles são tão bons, como a gente gosta de falar mal das outras pessoas. Isso está lá em Provérbios, né? Então, quando você afaga o eu pecaminoso, há um certo prazer, né? Mas um prazer que realmente não edifica. Uma alegria que não é alegria que vem
do Espírito Santo. Pode ser que eu esteja enganado, e na verdade eu quero estar enganado, né? Mas é isso aí. Aqui também é assim. Demais. E por que eu estou falando isso? Porque a autoajuda é você tentar tirar uma idolatria utilizando uma outra idolatria, que é a idolatria do eu. E daí Lutero diz, cara, não é com a tua razão nem com a tua força de vontade. Morre para a tua razão, para a tua força de vontade. É obra do Espírito Santo. Então a gente está enfatizando isso na unidade 15, porque nós estamos fechando agora, ok? Depois de ver tudo, essas idolatrias, como é que eu faço? É a dependência contínua e constante do Espírito Santo, não com a tua razão ou força de vontade. Nós comentamos, eu acho que em algumas mentorias, não, acho que não foi em sala de aula, mas eu não sei se eu comentei em todas as mentorias a respeito daquela carta do pastor Geraldo, na qual ele trabalhou, a primeira carta, né, que ele falou de política, mas também ele falou de hipnoterapia. Eu falei em aula ou falei em mentoria? Chegou a falar um pouquinho em aula, não aprofundou muito, não, só falou. Então, Foi em assim, aula. no mundo secular, no reino da esquerda, etc., eu creio que isso tem o seu valor, e aliás teve, né? Na Segunda Guerra Mundial, por falta de anestesia, a hipnose ela foi bastante desenvolvida e utilizada. Então, por exemplo, eu fiz o curso não de hipnoterapia, de parapsicologia com o Padre Quevedo, né? Tinha outros professores, psiquiatras e tudo, né? Então, durante 3 anos, um lato sensu, um pós-graduação, pelas universidades salesianas, é o Centro Latino-Americano de Parapsicologia. E na época, não sei se mudou isso no Brasil, somente psicólogo podia fazer hipnose por força da legislação no Brasil. Mas eu vi o Padre Quevedo hipnotizar pessoas que, agora, por exemplo, ele hipnotizava alguém, agora você é o Padre Quevedo, e a pessoa assinava a assinatura do Padre Quevedo com uma perfeição que, né? Então é muito interessante toda essa questão. Mas qual é a questão da hipnoterapia? Você busca recursos do teu inconsciente para resolver questões da tua própria vida. E, de repente, há aspectos na vida da pessoa que isso possa ter o seu lugar. Mas para nós, pastores, que pregamos o evangelho, trazer isso para dentro seria buscar recursos em si mesmo para resolver coisas que somente o evangelho pode resolver. Eu acho que esta é a crítica, que tem o seu lugar em algum momento, e isso a história já provou, especialmente por ocasião lá da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. A pessoa hipnotizada, realmente ela pode estancar a dor, porque o cérebro estanca as informações devidas lá com determinadas hipnoses, né? Então, eu me lembro que o Renato, Geraldo Schiller, o Arnaldo Schiller, né, que era o professor parapsicólogo, ele falava sempre do risco que havia da pessoa hipnotizar alguém e não conseguir trazer a pessoa de volta. Não sei se ele falava isso para nos assustar, para a gente não se enveredar por esse lado aqui, mas pelo menos me assustou. Eu nunca quis enveredar por isso aí. Alguém ia comentar alguma coisa? Renato, eu vejo que é mais uma das armadilhas que nós temos que enfrentar dentro da nossa amada igreja, né? E também eu vinco com a importância do momento que nós estamos aqui, eu com os outros pastores e mais o senhor, nessa formação desse curso. Nós estamos analisando o que é o mais importante para a nossa salvação, e estamos vivendo o que é mais importante para a nossa salvação, né? Que é a dependência total e a confiança em Cristo Jesus. E quando a gente procura outros caminhos, eu vejo que é uma fraqueza doutrinária muito grande dentro da nossa igreja. Eu não sou um doutor, não sou um mestre em teologia, né? Mas eu tenho observado isso porque ontem eu dei um estudo bíblico e daí conversando com um senhorzinho, 72 anos, o seu Leandro, e perguntei, seu Leandro, vamos se encontrar no céu? E ele falou assim, talvez, pastor. Talvez, daí fui para a parte de evangelística com ele, né? Mas a gente vê assim que são tantas armadilhas que, lamentavelmente, os nossos pastores estão adentrando e acompanhando, né? E a gente vê que
dos anos para cá, tá vendo tanta mudança na nossa igreja, assim, eu sou um convertido porque eu era católico, né? E me apaixonei pela doutrina e consigo e tenho confiança na salvação somente por Jesus Cristo. Porque eu já falei naquele outro encontro nosso, né? Todas as vezes que eu coloquei o meu eu, me estrepei. Obrigado, pastor José, pastor André. Eu digo para vocês assim, ó, uma coisa que a gente está esquecendo, e esquecendo mesmo, é de ensinar aquilo que é básico. Vou dar um exemplo. O pessoal da PIB aqui vive convidando meus jovens para ir para a igreja deles, eles acham super legal. PIB é a primeira igreja batista daqui. Eles acham super legal o culto. E, não, eu posso tranquilamente ir para aquela igreja lá e ser rebatizado. Eu falo, legal, você vai abrir mão do batismo que você recebeu. Não, mas eu lá vou receber o batismo no Espírito Santo. E o batismo que você recebeu foi de quem? Do espírito de porco? Tá de sacanagem comigo? Porque é brincadeira isso. A gente esqueceu de ensinar o básico para os nossos jovens. Eu vivo falando com eles, não, pastor, mas lá tem a Santa Ceia também, não, meu querido? Lá tem suco de uva com pãozinho para tomar com a galera. Cristo, verdadeiramente presente na Santa Ceia, real, tá aqui. Você vai abrir mão de Cristo para ir lá tomar suquinho de uva com pãozinho com a galera? Então a gente tem que voltar a ensinar aquilo que é básico, porque essas igrejas estão cercando os nossos jovens e vão levar eles embora. O que é básico está sendo deixado de lado. Não, vou fazer coisa coach, vou fazer, sei lá, vou ensinar qualquer coisa que seja. Aí está o que ponto, eles pastor. queiram. Desculpa, pastor. Aí está o ponto. Eu vou ensinar qualquer coisa. Não vou deixar da minha zona de conforto. A minha zona de conforto é eu ter uma quantidade de pessoas, mas sem, como é que eu posso dizer assim, sem conhecer realmente a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus incomoda, machuca e faz espanar, né? É lamentável isso que está acontecendo com a nossa igreja. Desculpa aí. Não. E a gente está deixando isso de lado. Aquilo que é básico a gente não ensina mais. Se você ter ideia, década de 90, a igreja encheu o saco dos nossos jovens ensinando questão de namoro, noivado e casamento dentro do princípio cristão. Não sei se foi assim no distrito de vocês. No meu distrito, todo congresso e retiro era isso. E aí um dia a gente parou de ensinar isso. O que meus jovens pediram agora? Pastor, nós precisamos falar sobre esse assunto. Porque para mim é básico, para mim encher o saco, para eles não. Por quê? Porque eles não sabem mais como é que é um namoro cristão. Eles não sabem mais como é que é um relacionamento dentro daquilo que Deus quer. Então, o básico a gente não está ensinando. Então, a gente precisa se antenar nisso. E eles estão sendo cercados. E, para finalizar, eu tenho uma situação muito interessante que está acontecendo aqui. Né? Os jovens da Igreja Batista, tanto da Igreja da Primeira Batista como do Bacaxeri, que começaram a perceber algumas coisas na igreja deles, essa questão dessa pregação coach, dessas coisas de um culto que, em vez de o pastor pregar, era uma psicóloga que ia falar. Aí eles começaram a desconfiar de algumas coisas, começaram a estudar por conta própria a palavra de Deus, acharam textos nossos da Igreja Luterana na internet e vieram 2 primeiro para cá, para conhecer, eu troquei ideia com eles. Hoje, nós temos um fazendo teologia na UBRA, né? E agora nós temos 5 jovens que vieram de lá, e se você pergunta para eles por que eles vieram, eles falam por causa da doutrina, porque aqui o batismo é como biblicamente é ensinado, a Santa Ceia é servida como biblicamente é ensinado. Então a gente precisa, além de ensinar, mostrar para as outras pessoas a verdadeira compreensão daquilo que a gente tem. Não é ser uma igreja jovem, bonitinha, legal, isso é importante, mas o que nós temos de mais valioso é a doutrina. E nós estamos deixando isso de lado muitas vezes. Obrigado. Desculpa, Exatamente. Né? Então, esse é o desafio. Por exemplo, na questão da idolatria, em tese, né? Por que alguém busca um ídolo? Porque não consegue encontrar em Deus aquilo que deseja, então vai procurar num ídolo. Tá? Por que de repente, falando de maneira geral, bem geral, né? E sem pensar em ninguém assim, apenas de título de princípio, por que de repente as pessoas procuram alternativas ao evangelho na igreja? Pastores procuram alternativas. Porque não se dão conta como o evangelho é relevante, determinante
na vida das pessoas e que, de fato, a palavra de Deus tem todas as respostas com relação às questões que muitas vezes terceirizamos para outras coisas. Então, falta essa percepção, né, e esse conhecimento. Isso que o pastor André levanta é muito importante, tem a ver o quê? Com um programa de... vamos usar aquele termo lá que o Brunzel usa a respeito do Lutero, né, no livro dele, que é, a partir do terceiro estágio do catecismo, aprofundar, criar uma escola de aprofundamento permanente sob a ação do Espírito Santo. Então, já pensou você ter um currículo onde desde a criança, desde o início até a fase adulta, ela está participando de um currículo, daí, em algum momento, o jovem vai participar de um estudo, de um curso, de uma aula, como é que eu quiser chamar, de namoro, noivado e casamento, a nível de jovens, depois um nível mais profundo, a nível de noivos e assim por diante, tudo, né? Mas a gente, de repente, não tem um quadro geral, né, que possa trabalhar isso com a igreja. A gente tem uma orientação da IELB, uma vez por ano, de fazer um estudo sobre mordomia, geralmente em novembro. Mas eu acho que nós deveríamos fazer um estudo também uma vez por ano sobre a Santa Ceia, né? E muitos outros temas, mas para isso deveria ter um planejamento, cada congregação tem um planejamento e um quadro realmente para expressar tudo isso. Nós colocamos algumas ideias com relação à terceira parte lá do Catecismo Menor na semana passada. Agora imagina a segunda parte lá, as 3 partes do catecismo. Então, o trabalhar muitos temas. Por exemplo, geralmente o material da escola bíblica infantil, que a IELB oferece via editora Concórdia. Como é que é o nome mesmo daquele material? Que as professoras usam com as crianças? Com Jesus. Com Jesus. E você sabe que o Com Jesus segue as leituras das séries trienais. Tá? Isso significa o quê? Vocês já perceberam isso? Os Ano jovens passado, chegam, esse ano não, né? Os adolescentes chegam no estudo confirmatório sem conhecer a maior parte das histórias bíblicas do Antigo Testamento. Não é mesmo? Então, assim, tem que se rever uma série de coisas em toda essa questão dessa preparação desse estudo aí, no caso, né? Mas isso nós vamos trabalhar muito a partir da semana que vem, especialmente nas unidades 19 e 20. Eu tenho que falar muito das unidades 19 e 20, porque vão ser em janeiro, e muitos de vocês vão ser tentados depois a não estar presentes aí, né? Porque, mas olha, você vai perder muito. Especialmente a mentoria da unidade 19 é uma coisa de louco, gente. Nossa! Renato e André, só uma experiência dentro desse contexto. Eu já falei com vocês que eu tenho 12 grupos de estudo bíblico que a gente faz, e num deles, ao invés de dar um estudo bíblico no mês de julho, eu fiz assim, ao invés de eu fazer um estudo, eu fiz uma conversa com o pastor, deixei livre para eles perguntarem. E a maioria, para não dizer assim, 85% das perguntas eram a respeito de Santa Ceia. As perguntas que vieram. A gente acha que isso é tranquilo. Tranquilo nada. Né? Tranquilo nada. Incrível. Na nossa conversa, 85% a 90% das perguntas, como para o pastor, foram a respeito de Santa Ceia. Querem ver uma coisa? Isso, até com o pastor cai nessa, né? Pergunta para os membros, ok, como é que você recebe o pão e o vinho na Santa Ceia? Pela boca, né? Daí, e o corpo e o sangue, como é que recebe? Quando a pessoa diz, via de regras, vão dizer, pela fé, de modo espiritual. O que ela está dizendo? Que ela é calvinista. Esse é o pensamento calvinista. Cristo está presente espiritualmente, não presencialmente. Então, você percebe que muitos dos nossos membros são calvinistas, né? Porque é lógico, né? Não, vou receber espiritualmente, então a gente tem que... né? Pergunta, por exemplo, uma hora dessa para os membros, assim, a questão, Jesus está com o seu corpo lá no céu, né? Carne e osso, assim, tudo? Não, pastor. Aqui já me disseram que não.
Tá, e o que você come então na Santa Ceia? O que você bebe na Santa Ceia? Se fez o seu corpo. Então, vocês fazem a pergunta não programada. Aí você vai ter a resposta realmente não programada, que realmente eles estão colocando aí, né? Tem Pode outra ser, né? Os pergunta. criptos calvinistas aí, né? Então, logo depois da reforma, aqueles que penderam, né? Luteranos que penderam para esse lado aí. Tem aquela outra pergunta: como que você vai reconhecer Jesus no céu? Como será que responderiam? Você já fez essa pergunta? Já fiz, essa pergunta já foi me respondida pelo Walter Stein, que eu perguntei para ele. Ele falou assim: você vai ver as chagas de Cristo. Não. Muito Pastor, bem, mas isso, gente, isso a gente vai longe nisso aí. O É um importante aqui que nós estamos falando tem o que fazer seguinte, um concílio. nós temos que trabalhar isso que o pastor André levanta, é muito importante, a gente tem que trabalhar, mas é bom você ter um plano de uma escola dentro da igreja, né? Para que você possa acompanhar os membros de forma personalizada. E toda uma estratégia, por exemplo, alguém entra na profissão de fé, ele não pegou tudo aquilo que os outros membros já pegaram, em termos de formação. Aonde ele vai entrar, como ele vai se encaixar, isso tem que ter um planejamento. Mas vamos lá. Isso a gente vai trabalhar nas partes finais aí, né? Então, não é com nossa força de vontade, não é com a autoajuda, né, que a gente vai conseguir estas coisas. A ideia de que eu posso é muito agradável para o eu, é um afago no eu pecaminoso. Mas a gente não vai conseguir dar um salto até outro lado, a gente vai quebrar a cara, né? Mais cedo ou mais tarde a gente quebra a cara. Então você tem uma afirmação muito importante de Michael Lockwood ali na página 170, por favor, dê uma olhadinha. Página 170 do seu livro. Você tem no segundo parágrafo. Mike Lockwood faz uma observação muito pertinente nessa altura de nosso estudo. Ele entende que para aqueles que estão envolvidos no ministério do Evangelho, então nós pastores, né? Nenhuma pergunta é mais importante que saber como podemos levar as pessoas ao arrependimento. Eu acho que essa é uma pergunta importante, não é mesmo? Ou seja, abre aspas, como podemos não apenas preencher os bancos da igreja, mas também mudar o coração das pessoas para que a fé em Jesus Cristo e o amor a Deus e ao próximo fluam? Em outras palavras, como erradicar a idolatria e estabelecer a verdadeira fé no Deus vivo? A resposta a tais questões precisa estar fundamentalmente ligada à convicção de que esta obra pertence a Deus. Não sou eu que faço isso. É Deus que faz. Daí o que vem aqui é fantástico. Ponto 3. Então, entramos no terceiro ponto aqui, né? Então, a esperança repousa em Deus, ok? Então, como podemos levar as pessoas ao arrependimento? Como erradicar a idolatria e estabelecer a fé verdadeira? Novamente, é uma obra do Espírito Santo. Então, a mudança, a esperança de mudança repousa em Deus. E este é um ponto, assim, muito importante aqui, que nós temos na página 170. Aqui a gente coloca, né, para os membros terem um pouco também de conceituação teológica. A obra estranha de Cristo Jesus é a lei. Ele não veio como um novo Moisés, ele veio como Salvador. Então, a obra própria de Cristo Jesus é o Evangelho. Claro que quando ele vier a segunda vez, ele virá como juiz. Mas este é o foco, o Evangelho, né? Agora, por que muitas pessoas ouvem a lei sem serem sensibilizadas por ela? Lutero diz: a lei não convence do pecado sem o Espírito Santo, sem a obra do Espírito Santo. Lutero diz: muitos ouvem a lei e não são movidos por suas ameaças e intimações, porque eles não sentem a força da lei. Por isso, Lutero diz, eu não converto ninguém pelo poder da minha pregação, a não ser que Deus esteja presente e seu Espírito atue junto com
o que eu prego. Tá? Então, interessante isso aqui, gente. Deixa eu aprofundar mais ainda a questão de como às vezes nós dependemos de nossa própria razão ou força. Tem um livreto na Concórdia chamado, acho que é Manual de Evangelismo, ou alguma coisa assim, né? E foi publicado na década de 90. Então, 1996, o então presidente Leopoldo Reimann convidou alguns pastores e professores de seminário, dos dois seminários, para conversar sobre evangelismo explosivo. Eu e o pastor Elton Luiter expusemos o que nós fazíamos, né? E daí, daquela reunião de várias pessoas lá no centro administrativo, surgiu um grupo, uma comissão, na qual estava o Eli Prieto, estava eu, Horst Muskoff, o Elton Luiter, o Benjamin Yandi, sei lá mais quem lá estava naquele grupo, o Reinaldo Littke do PEN. E daí nós começamos a trabalhar um material para ser publicado pela Concórdia. Esse livro que foi publicado. Eu elaborei assim 90% do material, fiz pesquisa, por exemplo, na época, o Projeto Macedônia, o Henrique não tinha nada escrito, então chamamos o Henrique lá para a nossa congregação em São Paulo, ele fez o treinamento para a gente entender como é que era o treinamento, peguei os vídeos, entendi, eu fiz tudo e escrevi o material. Então, lá neste manual você tem várias estratégias evangelísticas utilizadas na IELB, certo? E eu me lembro que uma delas, que eu pesquisei boa parte delas, e uma delas são os festivais missionários que estão naquele material. E aquele material, Festivais Missionários, se tornou base para os festivais missionários que depois teve na IELB. Como é que eu trabalhei aquilo? Eu trabalhei os festivais missionários a pesquisa para poder escrever naquele material, a partir da Associação Billy Graham. Você sabe que o Billy Graham, já falecido, foi um cara que fez muito festival missionário pelo mundo. E eu me lembro que uma vez que eu estava um encontro, acho que de pastores internacionais em São Paulo, e daí foi nos comentado que, né, quando uma pessoa que fazia parte da Associação Billy Graham, quando, por exemplo, o Billy Graham ia para um lugar, vamos supor, vinha para o Brasil, como ele teve no passado, lá no Maracanã, encheu o Maracanã, no ano que vem, um ano antes, a Associação Billy Graham entra em contato com as igrejas e líderes evangélicos para que eles formem uma grande rede de oração pelo evento. Meu pai era pastor e ele tinha alguns livros do Billy Graham, e daí quando ele faleceu, eu peguei os livros da biblioteca dele, né? E daí tem um livro do Billy Graham que são os sermões que ele pregava nesse lugar, nesses festivais. Daí quando você lê esse livro do Billy Graham, sabe qual a conclusão que tu chega? Não tem nada de excepcional no sermão dele, é um sermão básico de evangelização, um sermão bem simples. E daí, assim, como é que esse cara conseguia fazer grandes mudanças e transformações? O pessoal da Associação Billy Graham nos disse que a questão é que havia muita oração envolvida. E não era porque o Billy Graham era o cara, mas porque havia uma grande dependência do Deus que muda e transforma as vidas. Você percebe que é exatamente isso que Lutero disse? Ele não converte ninguém pelo seu sermão, a não ser que o Espírito Santo esteja agindo. E daí você percebe, quando pega o livro Leia o Evangelho de Walter, ele diz que um dos grandes trabalhos, eu vou postar essa citação depois no grupo lá, um dos grandes trabalhos do pastor ao elaborar o sermão é uma oração fervorosa para que Deus opere por meio do sermão. Daí, quando nós não oramos fervorosamente para que Deus opere pelo sermão, no fundo a gente está dizendo, é com minha força de vontade, minha capacidade intelectual que eu vou converter as pessoas. Ou eu estou enganado? Porque oração nada mais é que expressão de dependência de Deus. É eu chegar e dizer, Deus, eu não consigo, por isso que eu estou vindo aqui e pedir, faz alguma coisa, porque... E é exatamente, eu acho que todo mundo já teve experiência, aquele sermão que a gente não deu nada, tá? Que as pessoas dizem, pastor, esse sermão de hoje matou a pau, né? E aquele que a gente preparou, fez o máximo assim,
ninguém vem falar, ninguém vem dar nenhum elogio. Falei, o que que aconteceu de errado? Interessante essa experiência, não é? É esse aqui, Renato? É esse aí. Pode ver lá, tem um material lá e tudo, né? É da editora Concórdia. Nós trabalhamos isso, foi um dos resultados daquela comissão. Tá? Então, gente, qual é o segredo? Muita oração. E daí este livreto aqui é muito legal, né? Porque eu pego vários trechos de Lutero. Lutero era um cara de oração. Lutero era um cara de batalha espiritual. Querem ver? Bem simples, pega o Castelo Forte, as 4 estrofes, é batalha espiritual em todas as estrofes do Castelo Forte. Né? É a batalha do mundo, se vierem roubar bens, vida e lar, é a batalha do diabo, né, e tudo mais. Então, você começa a ler aquele livro que eu falei para vocês deixa eu ver, eu já comentei isso com vocês, do professor meu no seminário, né, Eu Não Estou com Medo, Possessão Demoníaca e Guerra Espiritual, Robert Bennett, professor, doutor lá no Concórdia Theological Seminary, professor no seminário. Ele, quando foi defender ele fez a pesquisa bibliográfica em Madagascar. A nossa igreja, em 10 anos, cresceu mais de 3 milhões de membros, a igreja luterana lá. O atual presidente da igreja lá foi meu colega, lá em Fort Wayne. Ele viu muitos casos de exorcismo e possessão demoníaca e etc. E daí ele analisa isso, né? E daí, na segunda parte do livro, ele faz toda uma exegese e pega os pais da igreja, Lutero, Walter, as confissões luteranas. Então, no início teve uma resistência lá no seminário com relação a esse tema. Mas ele foi aprovado, e hoje até é um professor, porque ele conseguiu provar pelas confissões luteranas que o tema guerra espiritual é muito recorrente. Mas por causa da influência, o John Pless, ele coloca no prefácio, por causa da influência do iluminismo na América, por isso ele escreveu esse outro livro aqui, né, que é Possessão Demoníaca e Guerra Espiritual na América, nós tendemos a ser muito racionais e fenômenos espirituais nós tendemos a fazer uma explicação meramente psicológica, parapsicológica ou qualquer outra coisa. Então é muito interessante essa questão. Nós precisaríamos deixar de lado toda a influência iluminista de nossas mentes e começar a ter olhos mais espirituais para o mundo espiritual à nossa volta. E isso é muito importante, a questão da oração, né? Deixa eu ver aqui, o pastor Felipe colocou aqui. Os cursos de teologia pentecostais têm disciplinas de batalha espiritual. Por isso, vocês imaginam, gente, se eu escrevesse um livro desse aqui no Brasil, eu já teria sido excluído da IELB, né? Possessão demoníaca e guerra espiritual, eu teria taxado como penteca, alguma coisa assim. Mas eu estou mostrando, é um professor, Cine Missouri, um dos seminários mais ortodoxos da nossa igreja, e do mundo, inclusive. A menina dos olhos do Matthew Harrison lá. Bom, o que eu estou colocando isso? Que quando você investe oração no teu sermão, você é uma maneira de dizer, Senhor, não é com a minha força, minha capacidade acadêmica ou qualquer coisa, a obra é tua. E como diz Lutero, né? Se tu não trabalhar, não vai acontecer nada. Então, se o Espírito Santo não agir, a lei não vai fazer efeito. Se o Espírito Santo não agir, o evangelho não vai fazer efeito, porque não é lei e evangelho a quarta pessoa da Trindade. São instrumentos nas mãos do Espírito Santo. Lutero diz, mas o Espírito Santo, Espírito Santo, me chamou pelo Evangelho. O Evangelho é o meio, o instrumento no qual o Espírito Santo usa. A vida do Evangelho, o poder do Evangelho está na ação do Espírito Santo, diz Lutero. E é o que nós cremos, pela palavra de Deus. Tá? Então é isso que ele diz aqui. Você tem isso na página 170, e você pode pegar as notas de rodapé, a fonte bibliográfica de onde saiu isso aí, né? Então, Walter diz assim, ó, pregação genuína é inspirada somente pelo Espírito Santo através de sua palavra. Portanto, né? Portanto, um verdadeiro sermão só é produzido por um pregador que crê
Depois de toda a energia intelectual e espiritual ser exercida e trabalhada ao máximo, olha só, você tem a sua parte que você faz no sermão, né? Você vai se dedicar ao sermão ao máximo. Após oração fervorosa, diz Walter, e depois de ter sido liberados todos os cuidados terrenos e de todos os desejos bons. Essa é uma tarefa muito difícil. Fico pensando quando Walter falou isso para os seus alunos, futuros pastores, acho que os caras ficavam apavorados. Nossa, o que vem pela frente? Mas ele estava preparando os futuros pastores que o sermão é feito com muita oração. E esse é o risco, né, gente? Pô, agora virou o ano da igreja, então a gente vira novamente o bloco de sermões e pega da Trienal A novamente, vamos ver o que nós pregamos e a gente dá uma requentada. Será? Muito bem. Então, vamos lá. A vida vem pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, estamos mortos espiritualmente, né? Então, precisamos lembrar que não é com a nossa própria razão ou força que a gente vai conseguir isso. Sem Cristo, estamos mortos espiritualmente. E agora, Cristo nos trouxe para a vida. Veja aqui em Efésios, capítulo 2. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, a situação nossa era esta, morte espiritual. Quando a gente estava nessa situação, o que Paulo diz? Deus lhes deu vida. Então, Deus nos deu vida quando a gente estava morto. O morto não faz nada, então a gente não fez nada pela nossa salvação. Obra exclusiva de Deus. Né? E agora, nós lembramos, o batismo é uma expressão de, especialmente quando uma criança é batizada, né? O que ela fez para ir até o batismo? Nada, ela foi levada. A ideia da salvação, nós não fizemos nada, fomos conduzidos por Deus à salvação. Mas agora que somos salvos, que estamos salvos, estamos vivos espiritualmente. E por estarmos vivos espiritualmente, podemos primeiramente, ter a convicção da promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? Deus efetua em vocês tanto querer como realizar. Então, como Deus está operando em mim, agora eu que sou convertido, eu posso desenvolver a salvação com temor e tremor. Por que eu posso desenvolver? Porque eu tenho o pressuposto da ação de Deus na minha vida. Tá? Então, nessa perspectiva de pessoas salvas, vivas espiritualmente, devemos lembrar que a quarta parte do batismo é uma resposta ao que Deus fez na primeira parte do batismo em nós. Ele nos salvou e agora o significado do batismo é a declaração de guerra diária contra o pecado. E de maneira mais específica, o primeiro pecado da lista dos 10 mandamentos é a idolatria. Então, o velho homem em nós, por contrição e arrependimento diários, deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejos, e, por sua vez, sair e ressurgir diariamente novo homem que vive em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Então, velho homem, morrer. Novo homem que viva em justiça e pureza. Então, nós nascemos com uma tendência que não quer saber de Deus. Deus está num canto, a gente corre para outro. Mas um dia, por meio do evangelho, Deus colocou uma nova disposição. Mas o desgraçado velho homem continua. Então, precisamos diariamente do martelo da lei para calar o velho homem, para matá-lo. Ele não é melhorado, ele não é convertido, ele só pode ser mortificado e no dia derradeiro vai ser arrancado definitivamente. Tá? Então, quando nós estamos trabalhando a unidade 15, nós estamos fechando todo esse aprofundamento do pecado em nossa vida. Então, o que nós precisamos considerar com relação a isso aqui? Você tem na página 172 isso aqui. Tá? Então, lá em cima, o que precisamos considerar? Qualquer mudança depende somente da ação do Espírito Santo. Então, eu quero dizer para vocês assim que até eu já fui estressado no processo de mudança. Puxa, eu tenho que mudar. Deus me ensinou isso, tenho que colocar em prática. E agora...
Daí, lá pelas tantas, você estava percebendo que eu não estava descansando no processo de mudança. Agora eu deixo tudo nas mãos de Deus. É o seguinte, ó. Tu falou lá em Filipenses que a obra que tu começou, tu vai terminar, então eu estou bem tranquilo. Toda hora que tu me mostrar alguma coisa que eu preciso mudar, eu vou mudar, mas eu não vou ficar mais estressado agora com esse processo de mudança. Isso pertence a ti, então eu vou apenas me alegrar no Evangelho. Então descansa em Deus, Ele está fazendo a obra pertence a Ele. Tá? Então, se Ele falou que vai terminar o que começou, a gente, então descansa. É o primeiro mandamento, descansar. Então, não se estresse com relação a isso. Essa mudança depende de Deus. Claro que Ele vai te mostrar coisas que é para fazer, daí você tem que afogar o desgraçado velho homem. Então, por isso Lutero diz, pergunta e examina teu próprio coração miudamente, em miúdos, em detalhes. Descobrirás, então, se você pega ou não com Deus a pena. Se tens um coração que é capaz de esperar somente coisas boas de Deus, especialmente em aflições e penúria. Aí é grande desafio, né? Quando a gente está passando por dificuldades, a gente não duvidar que Deus nos ama e é gracioso. E é que ao demais sabe renunciar e abandonar o que não é Deus, então tens o único verdadeiro Deus. Se, inversamente, o coração se apega em qualquer outra coisa, de que se promete a título de consolo, mais bem e socorro que de Deus, eu vou me apegar ao dinheiro, porque no dinheiro encontro a força, o consolo, né? E se, ao se encontrar situação desesperadora, em vez de fugir para Deus, foge de Deus, então tens outro Deus, um ídolo. Então, Filipenses 1 diz, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. Olha que texto consolador. Então, quando a idolatria acusa, o que você faz? Lembra quando nós já comentamos aquele comentário de Lutero, né? Quando o diabo lembra dos meus pecados, eu fico tremendamente confortado, pois imediatamente lembro que Cristo morreu por pecadores. Claro que ele não se conforta no pecado nem no diabo, mas é porque ele imediatamente lembra que Jesus morreu por pecadores. Então, eu sou pecador, agora tem que fazer o quê? Não, tem que remoer no pecado, gente. Lembra, ok? Obrigado, diabo, por lembrar. Eu quero te lembrar que Jesus morreu por mim, vai te ver com ele. Não tem nada a ver com isso. Eu estou zerado aqui, ó. Pronto, tá tudo bem. Pronto. Não é nada complicado. Descansa em Deus. Claro que você rompe com a idolatria, tá? Você rompe com o pecado. Senão você vai cair no antinomismo. O antinomista, no tempo de Lutero, dizia, não, eu quero Cristo, mas eu quero viver do meu próprio jeito. Daí Lutero diz, ok, o teu Cristo não é o verdadeiro Cristo, é um Cristo que você inventou aí na tua cabeça para que, de repente, você continue com o eu no centro de tudo. Tá? Muito bem. Então, nós vamos agora, por fim, no ponto 5, na página 172, você tem letra A, B, C, né? A, B e C, que são identificando, encontrando os ídolos. Daí você identifica, em o ponto 6, substituindo os ídolos pelo verdadeiro tesouro. Então, o que você percebe isso? Você vai perceber que muitas dessas coisas a gente viu na unidade 7. Você lembra a unidade 8? Abraão, o perigo das coisas melhores. Unidade 9, Jacó, Lia, problema da sofrência. Unidade 10, Zaqueu, a idolatria do dinheiro. Unidade 11, a idolatria do sucesso na Naamã. Né? Unidade 12, Nabucodonosor, a idolatria do poder e a glória. Unidade 13, Jonas. Então, antes de explorar essas idolatrias, na unidade 7 deu ferramentas para você analisar miudamente. Agora, estamos acabando a unidade 15. A gente volta às mesmas ferramentas, porque agora você já está com muito mais feelings, percepção da desgraceira que é o teu coração. E daí você vai poder identificar ainda mais a idolatria, voltando às mesmas ferramentas que nós já abordamos. Primeiramente, letra A. O que eu tenho aprendido até aqui? Então, gente, faça um resumão, né? O que eu aprendi com Abraão, aprendi com Jacó, aprendi com Zaqueu, aprendi com Naamã, aprendi com Nabucodonosor, aprendi com Jonas. Faz a revisão, a avaliação do que você aprendeu, ok? Muito bem. Ponto B, muito legal.
Então você vê lá o ponto B lá embaixo. O que eu ganho com isso? Esta pergunta é muito legal, gente. Porque na teologia da cruz você não ganha nada, você só perde. Agora, o cara que quer viver em ganho com isso é um pensamento da teologia da prosperidade. Eu quero ter vantagem. A lei de Gerson, tá? Então, isso vai determinar o verdadeiro teste da fé. Ah, vamos fazer tal coisa na igreja? Tá, pastor, o que eu ganho com isso? Ah, nada, você vai perder seu feriado, você vai perder isso, vai ter tudo mais. Ah, não. Ó, então já está testando a fé da pessoa, né? Porque você sabe, você é pastor, quanta coisa você abriu mão para ser pastor? Então, do ponto de vista humano, secular, a gente não ganha muita coisa. Tá? Meus dois irmãos que não são pastor estão muito bem, obrigado. Né? Com casa na serra, na praia, casa com piscina, muito bem colocado na vida. Eu ainda nem tenho, se eu bater as botas, pelo menos eu fiz um bom seguro para Raquel, então comprar a casa própria dela e tudo mais, né? Mas quantas coisas a gente abriu mão do ponto de vista humano? Né? Renato, Sim. eu tenho um irmão que tem 2 empresas, casa com piscina, academia, moto, carro, 2 mulheres. Será que tá bem? Duas mulheres. Será que tá bem? Esse é o detalhe, né? Eu acho que não, porque Até duas antes mulheres das é 2 complicado. mulheres. Pois é. Não, a primeira levou o apartamento e um carro dele. A outra agora está usufruindo mais um pouquinho dos bens dele. Mas eu estou aqui em Santa Vitória do Palmar e eu acho que eu estou bem melhor. Não que a gente não possa ter uma casa com piscina, essas Certeza, coisas e né? tudo mais. Mas O que eu quero dizer é que vocês são pastores, você sabe quantas coisas vocês abrem mão. Eu aqui em Rondônia, né? Pastor Horst perguntou: e aí, tu vai descer para o sul para a gente tomar uma Musk of Beer, né? Que cerveja que ele faz lá e tudo, né? Só vai ser difícil, Horst. Uma viagem minha para Raquel para o sul custa muito caro, né? Mas minha mãe vai fazer 80 anos em junho, estou pensando em ir lá em junho, então não tem como a gente descer agora para o sul. Então, você passa longe dos familiares, né? Passa tempo longe e tudo, né? Ok, tudo bem, você faz isso com gratidão a Deus pela oportunidade de servi-lo, mas por um lado você tem que morrer pro teu interesse próprio. Olha o que diz ali na página 172, último parágrafo. O eu pecador ama a si mesmo mais do que todas as coisas. De acordo com Lutero, a característica principal de nossa natureza pecadora é o interesse próprio. Abre aspas, agora vem a citação de Lutero. A carne procura seu próprio interesse, não as coisas que são de Deus, diz Lutero. Isso não significa simplesmente que procuramos coisas terrenas em vez de celestiais, mas sim que buscamos nosso interesse em todas as coisas, independentemente delas serem físicas ou espirituais, do céu ou da terra. Então, o que Lutero está dizendo? Que como pastor eu posso também querer meu interesse próprio como pastor e querer bombar, né? No clero da IELB, ser o cara, digamos assim. Então, eu estou, no que ele está dizendo, eu estou pensando no meu interesse próprio. Aliás, eu já comentei com vocês, algumas pessoas lá do Sul, pastor e também familiares, na cabeça deles, não na minha, me disseram que, ao vir para o Mato Grosso, uma cidade que eles nunca tinham ouvido falar, né, eu regredi na minha carreira pastoral. Daí até pensei, não, a carreira pastoral tem progressão, eu pensei comigo mesmo, né? Mas para muitos tem, né? Então é aquela questão, de repente, eu tenho que estar naquele lugar para estar bombando. Isso é interesse próprio, mas a teologia da cruz diz que eu tenho que morrer para o Renato, para o meu interesse próprio, e Cristo tem que bombar, e não eu. E por isso, essa pergunta, o que eu ganho com isso, é uma pergunta, primeiro, para você avaliar, porque a idolatria começa com um grande ídolo que é o eu. E daí, quando vem um membro que quer algo e você tem que abrir mão, né, de alguma coisa para atendê-lo. Então, por exemplo, eu tenho que dar culto aqui domingo de Natal em
Nova Chavantina, eu faço para ir ao culto 300 quilômetros e de volta. Né? Isso significa que no sábado à noite, vai ser na sábado à noite, no dia 24, não dá para você aproveitar tanto com, né, a questão lá que tem que levantar de madrugada para ir no outro dia lá, porque o culto lá é 9 horas da manhã, né? E daí, se eles não tiverem nenhuma atividade depois, eu vou provavelmente estar na ceia de Natal dirigindo de volta para casa. Então, tudo bem? Abrir mão, né, do momento muito especial, para mim, pelo menos, a parte de Natal é sempre muito especial, para servir. Então, o que eu ganho com isso? Né? Então, é muito interessante. O último parágrafo da página 172 e os parágrafos iniciais da página 173 é assunto de uma das questões da mentoria. Lembrando que a mentoria é individual novamente. Tá? Muito bem, então você revisa o que você viu até aqui. Letra B. Usa essa pergunta para avaliar se o grande ídolo está bombando no teu coração, que é o teu eu desgraçado egoísta. E quando tem uma palestra de autoajuda em algum congresso nacional da IELB, isso atrapalha muito, porque as pessoas vêm muito mais com a ideia do interesse próprio, né? Porque o eu fica fortalecido, o eu pecaminoso. Então, o verdadeiro teste da fé é a cruz, é uma pergunta ali no caso, né? Veja o primeiro parágrafo da página 173. Neste contexto, acharam? Porque essa é uma pergunta para você refletir para a mentoria. O verdadeiro teste da fé é a cruz. Quando as coisas não acontecem do jeito que gostaríamos, quando achamos que Deus está sendo injusto conosco e não está cumprindo a parte dele no acordo, quando, no fundo, acreditamos que Deus está em dívida conosco e nos deve uma vida boa, afinal, temos nos esforçado em servi-lo. Ou seja, se o nosso amor por Deus e pelo próximo somem, desaparecem, quando não enxergamos vantagem pessoal alguma em servir a Deus, então provavelmente estamos vivendo em função do ídolo maior, o eu. Porque às vezes não tem vantagem pessoal nenhuma. Do ponto de vista bem humano, estou falando, né, gente? Daí Jesus vai dizer, cara, quando você morrer pro teu eu, você vai descobrir a verdadeira vida. Mas aqueles que querem ganhar a verdadeira vida vão perdê-la. É o que diz o texto logo depois. Lembra que Pedro falou para Jesus, né, quando Jesus disse que ia sofrer, Jesus, para com esse negócio, sofrer, onde já se viu, Jesus? Arreda de mim, Satanás, né? O mesmo Pedro que antes tinha falado sobre revelação do Pai, agora está falando sobre a revelação de Satanás. Então, Pedro expressa bem o que nós somos, né? Altos e baixos. A hora a gente está bombando, lá outra hora a gente dá uma mancada feia. Porque E daí o que a gente faz? Imediatamente, Senhor, me perdoa. Né? E daí então você tem ali na página 173 a terceira sugestão para você identificar a idolatria. Sugestões práticas. Virem a página, por favor. E você vê que na página 174, aqueles 4 pontos em negrito estão num box pequenininho na página 95, lá na unidade 7. Agora, volta ao mesmo box, só que eu elaborei mais perguntas para você aprofundar mais ainda a questão. Então, eu apenas quero relembrar, porque nós vamos conversar sobre isso na mentoria individual. Então, olhe a sua imaginação. Sua religião é o que você faz de sua solidão, né? O verdadeiro Deus de seu coração, para onde seus pensamentos vão, sem esforço, quando não há nada mais exigindo sua atenção. Considere as perguntas abaixo como um bloco de reflexão. Pergunte-se: sobre o que você gosta de sonhar acordado? O que ocupa sua mente quando você não tem mais nada com que se preocupar? No que você habitualmente pensa para se sentir alegre e confortável na privacidade do seu coração? Agora, me entendo bem, gente. Esses 4 pontos são dicas. Não quer dizer que tudo que tu sonha acordado agora é idolatria. Não me entendo mal. Mas, geralmente, aquilo que ocupa o primeiro lugar, nós gastamos tempo pensando. Concorda comigo, né? Então, pode ser que o ponto 1 seja uma boa dica. Quem sabe você perceba, identifica a idolatria, mas não necessariamente que tudo que tu imagina,
né? Então, por exemplo, nessa altura do meu ministério, eu sonho, tenho aquele terreno lá em Gramado, ou vender o terreno, ou construir lá, sonho com uma casa. Não tem nada de errado você sonhar com a casa própria. Eu ainda não tenho uma casa própria, tá? Ok? Muito bem. Então, isso é uma idolatria? Não, eu vou apenas observar. Será que esse meu sonho da casa própria não está tomando lugar de Deus? Então, não quer dizer que tudo que tu imagina é idolatria. Você vai apenas fazer o que Lutero disse: analisa miudamente teu coração. Usa a tua imaginação, porque com certeza o que ocupa o primeiro lugar é aquilo que nós gastamos um bom tempo imaginando. Mas não necessariamente tudo que imagina. Você está me entendendo o que eu estou dizendo, né? Ponto 2, considere como você gasta o seu dinheiro, né? Então, eu não estou dizendo que tudo que você gasta o dinheiro que não é lá na oferta é idolatria, não é nada disso, mas geralmente a gente não pensa duas vezes em gastar com o nosso ídolo. Mas se Deus ocupa o primeiro lugar, a gente investe pesado em Deus. Não é mesmo? Concordo comigo? Então, não é idolatria do dinheiro aqui, siga o rastro do dinheiro. Então, você diz assim, por que eu sou tão mão fechada para ofertar na igreja, mas para ir lá nos restaurantes com minha família eu gasto mais de R$ 2.000 por mês? Sei lá, estou exagerando aqui, Bem, hein? né? Tem que me chamar, hein? Não, eu não gasto, eu só estou dando, eu não vou gasto esse ano, nem tem para gastar, mas estou dando um exemplo, né? Então, assim, então a pessoa vai usar isso como para analisar miudamente o coração. Por que de repente a esposa, quando diz para mim, meu bem, eu tenho que comprar um vestido, não tem dinheiro. Mas como eu comentei já com vocês, né? Alguém deu uma arranhadinha lá no carro, você vai já no funileiro lá e gasta R$ 1.000 lá para deixar o carro bonito. Então começa a analisar se você é coerente como você gasta o dinheiro, né? Porque isso pode ser uma dica de onde esteja o teu ídolo. Ponto 3, o que realmente funciona para você, né? Então você tem percebido, gente, olha, a gente fez um estudo muito legal com os pastores que já terminaram o treinamento, e especialmente com quem está implementando, chamado a lacuna do evangelho. A gente sabe o que fazer com o evangelho no passado. Lembra que o evangelho no passado te livrou da penalidade do pecado, né? Nossa dívida foi cancelada em Cristo na cruz. O evangelho te livra no futuro da presença do pecado. Lá no céu não vai ter pecado. Mas no presente, o evangelho te livra do poder do pecado. Nós não sabemos como orientar os membros. A diferença que o evangelho faz na cozinha, no quarto, no escritório de trabalho, no dia a dia da semana. E por isso acaba havendo uma lacuna. E como os membros não sabem o que fazer com o evangelho, ou um falso evangelho vai funcionar para eles durante a semana. E daí as pessoas acabam privatizando o evangelho para aquele momento de culto corporativo, porque não sabem o que fazer, qual é o impacto que o evangelho faz. Querem ver? Abram, por favor, suas Bíblias em 2 Pedro. Capítulo 1. Versículo 3. Quem quer ler o versículo 3? Pelo Segundo poder Pedro de 4. Deus, nos foram concedidas todas as coisas que produzem a vida e a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isso, deixa aberto que a gente vai ver outro versículo. É 2 Pedro 1, 3. Então, nos foram concedidas. Lá na linguagem hoje, nos tem dado, tem presente dado passado. Se você vai ver o tempo verbal no grego, você vai ver que é um verbo que teve uma ação no passado com efeito no presente. Tá? E daí você percebe que Pedro coloca, nos conduzem à vida e à Piedade. piedade. Como é que está na linguagem de hoje aí? Deixa eu pegar aqui. A viver uma vida que agrada a Ele.
uma vida que agrada a ele, né? Por exemplo, se Pedro não colocasse ali na linguagem Almeida a palavra piedade, nós, como bons luteranos, Deus já nos deu tudo o que precisamos para um dia estar com a nossa vida lá no céu. A gente ia até colocar a palavra eterna depois. Mas quando ele fala a palavra piedade, ele está falando da vida aqui e agora. Nós já recebemos tudo o que precisamos para uma vida que o agrade, aqui e agora. Daí, olha que interessante aqui, ó, a partir do versículo 5, tá? Ele fala das virtudes da vida cristã. Qual é a primeira virtude que ele fala ali? Bondade. Não, tem uma crase. Você tem A uma fé. fé. Acrescenta bondade à fé. Então, a fé já estava lá. Isso. Daí, Bondade é o no versículo 7, qual é a última característica? O O amor. 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 Você percebe que começa com a fé e termina com amor. A fé atua no amor. O fruto do Espírito é amor. Daí ele fala de várias características ali. Vamos pegar uma delas ali, domínio próprio. Tá? Um voluntário aí, por favor, para eu dizer, fazer uma historinha, inventar uma historinha. Meio sacana. Bora. Oi? Quem? Nós. Eu. Então, o Vilmar, né? Aí o Vilmar chegou estressado de uma visita, né? E daí ele chegou na cozinha e viu que a cozinha estava a maior bagunça na casa. Estou inventando tudo, nem sei como é que ela. Uma maior bagunça lá e ele perdeu a paciência com as filhas e daí, muito nervoso, começou a dar uma chinelada em cada filho porque estava incomodando e daí, quando a esposa chegou, ele despejou todo o seu lixo emocional em cima da esposa e causou um clima muito ruim. O que faltou para o Vilmar? Domínio próprio. E o que Pedro diz que é o problema básico do Vilmar? Olha o versículo 9, o diagnóstico de Pedro. Quem quer ler o versículo 9? Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. O que é purificar os pecados passados? Não é o evangelho? Perdoado. Você está vendo que quando a pessoa esquece do evangelho, aquelas qualidades ali não existem. Então você percebe que as qualidades no dia a dia dependem do evangelho. Então, o que eu faço com o evangelho no dia a dia da semana? Então, nós trabalhamos esse estudo nessa perspectiva, como os pastores fizeram, já estão implementando. Tá? É muito interessante, gente, você começar a trabalhar a questão do evangelho no aqui e agora. A gente sabe no passado, me livrou da penalidade, sabe no futuro, ele me livra do poder, da presença do pecado, lá no céu não vai ter pecado, mas no presente ele me livra do poder do pecado. Eu não preciso mais viver escravizado ao pecado. E tudo começa com lembrar quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou alguém perdoado. Mas quando eu esqueço disso, começa a tranqueira. Aí, como diz ali no versículo 8, os membros se tornam infrutíferos. Por que não tem fruto na vida dos membros? Porque está faltando o versículo 9, a percepção de quem eles são em Cristo Jesus, perdoados. Aí nós trabalhamos, aí ele fala de cego, né? 3 tipos de cegueira. A cegueira da identidade, a cegueira da provisão de Deus e a cegueira da peregrinação de Deus, porque muitas pessoas estão como cristãs esperando, vivendo assim, eu já cheguei lá. Mas como peregrinos neste mundo, o que Deus quer trabalhar em nossa vida? Tá? Então isso é muito importante. O ponto 3 ali, o que realmente funciona para você? É o evangelho? Ele está funcionando durante a semana para resolver ter o relacionamento com a esposa, com os filhos, com os colegas de trabalho, né, com a questão da administração de dinheiro? Porque o evangelho, ele tem seus aspectos em todos os pontos da nossa vida. E o ponto 4, né? Observe suas reações mais incontroláveis. Então, quando você tiver uma reação de medo, ansiedade, uma idolatria projetada no futuro, quando você estiver remoendo, não consigo me perdoar, fica só remoendo, uma idolatria projetada no passado. Quando você estoura, fica brabo, nervoso, uma idolatria projetada no presente. Observe suas reações para você analisar melhor o teu coração. Essa página 174 são mais algumas dicas. Mas lembra que nós comentamos, acima de tudo, não dependa da tua sabedoria nem da tua força de vontade. Faça
essa análise sob oração, joelhos dobrados, e diz: Senhor, Espírito Santo, toma esses instrumentos para analisar o meu coração, porque não é com a minha força, vontade, minha razão. Eu quero que tu, Senhor, por meio da tua palavra, opere mudança no meu coração, me mostre. Eu quero enxergar e eu quero dizer não para o desgraçado. Pô, Deus, eu já disse não para o desgraçado do velho homem semana passada e voltou com tudo. Meu querido filho, lembre de Lutero, que disse que o desgraçado aprendeu a nadar, você tem que afogá-lo todos os dias, né? Deus vai te dizer assim, sei lá como ele vai te dizer. Ou seja, a gente tem que, não, ele volta com, todo dia, gente, você tem que, ele volta com tudo. É que sempre que você Renato, tem, só deixa eu terminar o raciocínio, sempre que você tem contato com o velho homem, sabe qual a sensação que você tem? Que você não melhorou nada. Sabe por quê? Porque o velho homem não melhora, ele só pode ser mortificado, né? Sim, pastor Fernando. Não, as notas nesse texto de 1 de Pedro, ele coloca lá no versículo 9, ele fala assim, ó, quem não tem essas coisas é como um cego, e esqueceu de ser cego e estar esquecido são o contrário de conhecimento. E conhecimento aqui, ele remete à nota 2, ele fala assim, olha, que é uma das palavras-chave dessa carta, Pedro fala sobre o conhecimento daqueles que nos chamou, quer dizer, é a respeito de Cristo e a obra, e não conhecimento da palavra de Deus. Saber não me diz nada, se isso não cala no coração. Exato, é a segunda Pedro, né? Né? Então é a questão de percepção, fides reflexa. Eu agora vou tomar consciência de quem eu sou. Eu sou uma pessoa perdoada, É né? aí que eu ia chegar. Muito bem. Agora você descobriu a tranqueira que é o ídolo, não é mesmo? Ai, agora o que você faz? Página 175. Substituindo os ídolos pelo tesouro verdadeiro, que é Jesus. Daí você tem o texto de Colossenses 3, 1 a 5. E é por isso que eu coloquei para você lá fazer Bíblia, meditação e oração na mentoria anterior para já se preparar para esse texto aqui, né? E eu vejo que esse texto ele tem duas partes. Os 4 primeiros versículos falam daquilo que talvez Paulo esteja ecoando o Salmo 27 de Davi. Uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor a fim de contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Os 4 primeiros versículos você está contemplando um tesouro. Aquela minha comparação infame, né? Como é que o cachorro deixa o osso velho, feio, sujo e fedido? Quando você dá um filé para ele, uma picanha, ele nem vai lembrar mais do osso. Então, como é que essa idolatria, você deixa tudo fora? Para de fazer força para arrancar a idolatria, olha para Jesus, pronto. Quanto mais Jesus crescer para ti, contemplação de um tesouro, pense nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Naturalmente, a força dos ídolos... E daí, por isso, o versículo 5 vai ser uma decorrência natural, que é o arrependimento. Então, você percebe que Paulo está colocando a constante da vida cristã, fé e arrependimento e fé. Nada mais é que o batismo aqui, não é mesmo? Todos os dias, o versículo 5, mate os desejos desse mundo. Todos os dias, andar em novidade de vida, contemplar a beleza de Deus. Olhar para Jesus, ele é o nosso grande tesouro. Chocante, né? A solução é o evangelho. É o evangelho. Então, por favor, na página 179, lá em cima, você tem alegrar-se em Cristo é crucial. Enfatiza Keller. Quem gostaria de ler o restante do parágrafo, por favor? Aonde, qual página passou? 176, lá em cima. Não, tá. Alegrar-se em Cristo é crucial, enfatiza Keller, pois, como sabemos, os ídolos são quase sempre coisas boas. Se transformamos o trabalho e a família em ídolos, não queremos parar de amar
nosso trabalho e nossa família. Em vez disso, queremos amar a Cristo tão mais que não nos tornemos escravos de nossos compromissos e nossos relacionamentos. Alegrar-se em Cristo é muito mais profundo que simplesmente ficar feliz com algo. A alegria é a apreciação de um tesouro. Quando estimamos o seu valor, refletimos a sua beleza e importância até que nosso coração descanse nele e sinta o seu doce sabor. Alegrar-se em Cristo é uma forma de louvar a Deus até que o coração esteja tranquilo e descansado, relaxando o impulso em direção a qualquer outra coisa que ache que precise. Exatamente, né? E pulando um parágrafo aí, o último parágrafo antes do aplicando, seja sempre paciente. O processo dura a vida inteira. Deus está trabalhando em sua vida. Descanse nele, pois ele prometeu terminar a obra que começou em você. Então, aqui para finalizar, deixa eu só colocar aqui de novo. Muito bem, então, para finalizar, Cristo é a verdadeira vida de vocês, né? Então, pense nas coisas lá do alto e por isso podemos matar os desejos deste mundo. Então, nosso coração está comprometido com algo além de Deus, alegria por um tesouro, que esse Jesus seja o nosso tesouro e assim dizemos não para tudo aquilo que não é Ele. Põe o seu interesse nas coisas lá do céu. Versículo 3. A vida de vocês está escondida com Cristo. Tá? Então, Cristo é o nosso tesouro maior. E o arrependimento, consequentemente, mate os desejos desse mundo que agem em vocês. Então, arrependimento e fé, né? É a constante da vida do cristão. Muito bem, então nós estamos finalizando a parte 2, que trabalhamos a idolatria, o aspecto negativo do primeiro mandamento, não terás os deuses diante de mim. Na parte 1 vimos a parte positiva, confiar em Deus acima de todas as coisas. Uma outra maneira de dizer a mesma coisa é viver o significado do batismo, todos os dias dizer não para o pecado, né? Afogar o velho homem, dizer não para a idolatria e andar em novidade de vida, ou seja, descansar no cuidado amoroso de Deus, certo? Muito bem, então agora nós estamos indo para a terceira parte, página 177 em diante. E tudo esse seguir a Jesus, ser discípulo do primeiro mandamento, foi planejado por Deus para que acontecesse na comunhão dos santos, junto com nossos irmãos e irmãs. Queremos amar a Cristo tão mais que não nos tornamos escravos de nossos compromissos ou relacionamentos. Alegria é a apreciação de um tesouro. Tá? Alegrar-se em Cristo é uma forma de louvar a Deus até que o coração esteja tranquilo e descansado. E como crescer na alegria de ter Cristo como tesouro, como segui-lo de coração cada vez mais, precisamos de ajuda. E agora, então, a ajuda que vem de nossos irmãos. Deus nos colocou juntos para que mutuamente nos aconselhemos, ensinemos, admoestemos uns aos outros. Então, essa introdução é muito bacana, tá? E você tem na parte 166 ali a imagem de uma cebola, e a ideia é que nós vamos trabalhar bastante a partir de agora também aqui boa questão da cebola, né? O miolo é o coração, e daí vem as camadas, né? Os pressupostos para a gente entender o mundo, a cosmovisão, que formam um sistema de referência que são as crenças, e as crenças determinam o que é importante na vida da gente, que vão ter os sentimentos. Eu sinto de acordo com o que é importante na minha vida, que por sua vez vai chegar à casca da cebola, ao comportamento e às artes, ok? Então nós vamos estar cada vez mais trabalhando esse negócio aqui. Então vejam este vídeo que eu coloquei lá no vídeo, é bem legal. Eu depois vou passar para vocês o link lá do YouTube. Deixa eu ver se eu... Puxa vida, só coloquei a imagem, não coloquei o vídeo. Que barbaridade. Vocês viram esse vídeo lá? Vimos. Viram, né?
Eu vou postar no grupo. Podemos. Mateus 28, 16 a 20. Então Jesus disse, né, façam discípulos. Como? Pelo batismo e pelo ensino. Agora, para quem ele falou isso? Veja que Mateus não falou dos apóstolos, ele chama os apóstolos de discípulos. Então ele está dizendo, discípulos, façam discípulos. Então quem que faz discípulos? Discípulos façam discípulos. Como? Pelo batismo e pelo ensino. Discipulado é ajudar outros a seguir a Jesus. E lembre que discipular significa também evangelizar, porque fazer discípulo começa com crer. Então, pense nas pessoas que fazem parte da tua família ampliada. Pense em discipulá-las, ou seja, evangelizá-las e conduzi-las cada vez mais para próximo de Jesus. Certo, nobres colegas? Ok. Muito bem, é isso aí. Terminamos hoje, então, 15 minutos mais cedo, tá? E nos vemos na mentoria aí, ok? Vou postar depois lá os horários de vocês, mais ou menos observando os mesmos horários que ficaram na última mentoria daí, certo? Qualquer a sugestão de mudança, fale com a gente aí. E não esqueçam, quem quiser fazer sem compromisso nenhum de implementar, fazer aquele encontro na próxima, não amanhã, na outra sexta-feira, às 8 horas, horário de Brasília, me fale para eu anotar, para passar o link e também já passar a apostila de PDF de como implementar a primeira turma na sua congregação. Pastor Leonardo, Sim, senhor. eu te falo no particular, na terça-feira, no horário da tarde, a mentoria individual, né? Eu não vou poder estar aqui naquele horário, que sempre o senhor marca quando é em grupo. Na terça-feira, eu não poderei estar aqui de tarde. Tá, então antes de postar lá, eu já altero lá a tua. Isso, pode jogar qualquer hora na segunda de manhã, se precisar, ou na terça cedo, a hora que der para o senhor, pode jogar lá, tá? Eu marquei Só com o não Lauro, 4 da manhã. marquei com o Lauro às 7 da manhã, foi, né? Na segunda, 7h30. 7h30. Daí o pastor podia ter começado às 4, eu estou desde as 4 esperando aqui. Nem tanto também, né, meu? Segunda-feira, pá. Rapaz, depois da idade aí a testosterona vai ficando pouca, os olhos abrem 4 horas, não tem jeito não. Segunda-feira passada eu tive uma proposta da parte do pastor Renato para fazer 6h30 da manhã. Viu só? Não deu, não. É 6h30, porque era 7h30 com o Lauro, né? Muito bem. Pastor José, por favor, nos dirija em oração. Ok, então. Vou pedir para que cada irmão em Cristo Jesus tenha um segundo de reflexão nos desejos que estão dentro do coração e daí ora junto comigo. Senhor, me aproximo com confiança diante de Ti. Não confiança em mim, mas em Ti, Senhor Jesus. Pois em Ti, Jesus, recebo a graça da minha salvação. O preço foi alto que não consigo nem imaginar com a Sua morte na cruz. Pelos nossos pecados. Quão grato eu sou, meu Senhor, pois todo instante está a se compadecer de mim e de todos nós em nossas fraquezas, que nos ajuda em todas as nossas necessidades, que está ao nosso lado e nos dá força para preservar em todas as provações e está à direita de Deus. Eu oro por ajuda, meu Senhor. Eu oro por minha vida, pela vida da minha esposa e dos meus filhos. Oro porque aqueles que estão orando comigo nesse momento, ajuda-os, Senhor Deus. Nos ajuda em meio às diferentes maneiras pelas quais somos tentados a pecar. Por favor, ó Deus, ajude-nos a andar em santidade de vida todo esse nosso dia e no futuro. Peço que todos nós, pastores da tua amada igreja, absorvam o conteúdo desse curso e que coloquemos em prática aqui no seu reino terrestre. Dá-nos calma e sabedoria para aceitar as coisas que não podemos mudar. Dá coragem para mudar as que podemos com o seu auxílio.
que possamos viver cada momento, aproveitando ao máximo da sua companhia. Sabemos que ao seu lado, tu estás sempre a nos guiar pelo caminho certo. Que o movimento dos nossos lábios sempre pronuncie palavras para testemunhar a obra redentora de Jesus Cristo. Traz paz, consolo e amor a todos. Que possamos crescer em santidade, Senhor Deus. Que o doce evangelho chegue a todos os cantos do mundo. Que a nossa confiança esteja em ti, Senhor. Embora pareça em muitos momentos que tudo está perdido e na sombra da morte, não temeremos, pois tu estás sempre conosco e nunca nos deixarás de enfrentar os perigos sozinho. Também quero agradecer, Senhor Deus, pela recuperação da minha irmã, que hoje já se encontra em casa. E que o dia seja todo seu, Senhor Deus, nos nossos atos e atitudes. E que sejamos guiados por ti, Santo Espírito de Deus. E que Cristo reine no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor José. Irmãos, abençoada quinta, sexta e final de semana aí. E nos vemos na mentoria, se Deus quiser, certo? Renato, Amém. pode colocar o meu horário para terça-feira no lugar do nosso irmão que abdicou? Ok, vou dar uma olhada lá. Aham. Tá ok, Eu então. mandei qualquer coisa, vocês me falam daí, se não ficar contente de todos. Certo, gente? Valeu, um grande dia a todos. abraço aí, Deus Deus abençoe. Bom dia a abençoe. todos. Bravo, né? Auf Wiedersehen.